Olá, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então, pessoal, eu sou o professor Lucas e aí a gente vai dar continuidade aqui à quarta etapa, no capítulo 2, certo? Sobre cultura e fim da escravidão. A gente viu naquele primeiro capítulo sobre o quê? A economia cafeeira e a vinda dos imigrantes europeus aqui para o Brasil. O que é importante a gente perceber nesse conteúdo e que conecta um pouco tudo com a aula passada. A nossa base da nossa formação, certo, brasileira, vai vir através desse trabalho escravizado, né, dos escravizados negros africanos, certo? Como a gente já viu no capítulo passado, a gente vai ter uma série de leis que vão proibir a entrada desses escravizados, certo? A primeira em 31, que é a Lei Feijó, ficou conhecido como a Lei para Inglês Ver, né, que não vai servir muito, né, não vai ter uma fiscalização do governo brasileiro contra esses traficantes. Mas em 1850 a gente vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir e vai fiscalizar essa questão do tráfico. E aí, na preocupação daqueles grandes fazendeiros, né, os barões de café, era o quê? Da onde a gente vai tirar essa mão de obra, certo? Se não era mais escravizado, poderia ser da onde? E aí que a gente vai ter a política imigracionista, né? Muito em dois sentidos, como a gente viu, por uma questão de mão de obra mesmo, de trazer trabalhadores para cá, como também no sentido de embranquecimento da população brasileira, que vai estar muito ligado com aquelas questões raciais, aqueles pensamentos políticos, científicos que vão surgir no século XIX. Que a gente até comentou sobre o darwinismo social. Qual era o pensamento do governo brasileiro? De trazer imigrantes europeus brancos para se misturarem aqui e com o processo da correr das gerações ter um processo de embranquecimento, certo? Então a gente vai ter dois motivos para essa vinda desses imigrantes: mão de obra e embranquecimento da população. Aqui a gente vai tratar mais sobre a questão do fim da abolição, certo? O fim da abolição, o fim da escravidão. Como é que vai acontecer, os projetos que vão ter e os agentes que vão ser o responsável pelo fim desse sistema aí escravista, certo? E aí eu destaquei dois objetivos principais que a gente está atingindo nessa aula. Primeiro, identificar os interesses dos diferentes grupos políticos favoráveis e contrários ao fim da escravidão. A gente vai perceber que vão existir vários projetos de abolição da escravidão, como também projetos que vão defender a continuidade do sistema escravista. E aí a gente vai ver quem fez esses projetos, né, e como que eles vão funcionar. E o segundo objetivo é observar as ferramentas que influenciaram o fim da escravidão, certo? Então a gente vai ter esses dois objetivos para estar atingindo no final da aula. Bora lá. Primeiro destacar que o Brasil, né, e é muito importante a gente sempre relembrar disso, que o Brasil vai ser o país que vai mais receber escravizados africanos do mundo todo. A gente vai ter um total de quase 5 milhões de escravizados que vão ser retirados lá da África e vão ser trazidos aqui para o Brasil para trabalhar forçosamente, certo? Então, não tem como a gente negar que é um processo bastante tenso e que durou bastante tempo e que trouxe muita gente para cá, certo? É impossível negar isso. A escravidão vai durar quase 400 anos aqui no Brasil. E o Brasil sendo o país que mais recebeu escravizados. Então a gente vai ter uma série de questões ainda para resolver sobre essa questão da abolição da escravatura, certo? Isso daqui é para a gente destacar exatamente isso, né? O papel do Brasil nesse processo nesse uso dessa mão de obra escrava retirada forçosamente lá da África. E aí, para mais adiante, eu queria destacar aqui com vocês, né, para antes de a gente entrar mesmo no debate sobre o que vai ser a abolição, um pouco sobre o que vai ser esse povo brasileiro ali no segundo reinado, certo? Em 1872, Dom Pedro II vai mandar fazer um censo, né? É como se fosse uma pesquisa do IBGE, como acontece de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, sempre acontece, né? A visita do órgão para estar sabendo qual é a formação da família, quem é que trabalha, né? Uma série de questões.
Em 1872 a gente vai ter esse primeiro censo brasileiro, vai ser a primeira vez que vai ter um projeto para saber quem era essa população e como que ela se formava. E aí alguns dados a gente vai retirar desse censo, que é, o Brasil vai ter em 1872 10 milhões de habitantes, certo? E aí a população parda ou preta, certo? Vai representar 58% da população. Parda ou preta porque são categorias que estão colocadas lá. E aí são categorias que geralmente são descendentes de escravizados africanos, né? Que podem ser livres, libertos ou ainda escravos. Uma população cativa de 15% e uma população estrangeira de 3,8%, quase 4%. O que é que a gente pode perceber isso aqui? Que aquela política de imigração que o governo brasileiro começa a desenvolver tem ainda pouca representatividade sobre a população brasileira, né? Representa apenas 4%, enquanto a população parda ou preta representava aqui 58%, certo? A grande maioria da população. E aí a gente vai ver o que é que esses dados nos mostram para a abolição. E aí, Brasil e escravidão. É importante a gente destacar também que, além de o Brasil ser o país que mais recebeu escravizados africanos, o Rio de Janeiro vai ser a maior cidade escravista do mundo, certo? Onde vai ter o maior trânsito, certo, de escravizados, aí de navio-negreiros, né, e das demais populações, vai ser o Rio de Janeiro. E vai ser o último país a abolir a escravidão. Então, olha como é interessante a gente perceber essa formação do Brasil. A gente é o país que mais recebeu escravizados. A principal cidade escravista do mundo é o Rio de Janeiro, uma cidade nossa, que era a capital do Império no período, certo? Importante a gente saber disso também. Não existia Brasília ainda, né? Então, a capital do Império, onde estava Dom Pedro II, e onde partia grande parte das resoluções políticas, saíam do Rio de Janeiro, e que era a principal cidade escravista do período. E, para fechar com tudo isso, o Brasil é o último país a abolir a escravidão no mundo, né? A gente vai ter essa questão aí de abolir muito tardiamente a questão da escravidão. E vai ser um processo, a Lei Áurea, né, que vai ser assinada pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, vai ser uma lei muito breve, né, muito curta. Vai ser a lei mais curta que a gente vai ter apenas 2 artigos, só falando que não existe mais escravizados, e o outro artigo falando que todas as leis que tinham falando a respeito dos escravos não valiam mais, né? Então é uma lei simples para um problema muito grande, certo? Que não vai ser resolvido aqui nesse período, como a gente vai poder perceber. E aí, entrando mais no debate da abolição, a gente vai ter uma série de projetos políticos para a abolição, né? Uma série de agentes aqui vão pensar sobre esse processo de abolição e vão falar de qual forma eles acham melhor. Uma delas é o projeto emancipacionista, né, com o principal representante o Joaquim Nabuco, que vai ser um abolicionista muito conhecido no período. Ele vai ter livros importantes aí falando sobre a questão da abolição e da escravidão. Qual era esse projeto e tudo que Joaquim Nabuco defendia? Ele defendia o fim gradual da escravidão. Para ele, o que era interessante e que era importante tudo para o Brasil fazer? Um processo gradual, né? Que fossem feitas leis que proibissem a entrada de novos escravos, de novos escravizados, como também com o passar do tempo que fosse dada a liberdade de todos esses escravizados que já estavam aqui. Como vocês já sabem, né, esse vai ser o projeto vitorioso, né? A gente vai ter uma série de leis abolicionistas que vão reduzindo cada vez mais a quantidade de escravizados. A gente vai ter, em 1850, a lei Eusébio de Queiroz, proibindo a entrada de novos escravizados. Um pouco depois, a lei do ventre livre, depois do sexagenário e só por fim tudo a Lei Áurea. Isso daí quer dizer o quê? Que nossa abolição
foi uma abolição gradual, não aconteceu de forma repentina, como a gente tem um exemplo lá no Haiti, quando acontece lá a rebelião escrava, que foi uma única rebelião, que não foi uma rebelião, né? Foi uma revolução, que os escravizados lá transformam toda aquela ilha do Haiti, certo? Eles se rebelam, se revoltam contra aquela condição e tomam os postos de poder, por isso que a gente chama de revolução, né? E abole a escravidão. Aqui no Brasil, isso mostra o quê? Lá no Haiti foi rápido, né? A abolição da escravidão foi um processo, foi o principal fator e tudo para a rebelião, para a revolta e tudo daqueles escravizados. Aqui no Brasil a gente vai ter esse processo gradual, que vai durar anos. Olha, em 1850 a gente vai ter a primeira, que é a Oswald de Queiroz. Para a Lei Áurea acontecer só em 1888, né? 38 anos depois de tudo da primeira lei abolicionista. Então, o projeto que a gente vai ter vitorioso vai ser o projeto de Joaquim Nabuco, né? Esse processo gradual. O que é interessante aqui no Joaquim Nabuco é que, apesar de ele ser um abolicionista e estar na defesa e todo dos escravizados negros, ele vai muito no discurso sobre a civilidade. Como assim? No entendimento dele, esse processo gradual da escravidão era necessário porque o escravo não era civilizado. Ele, por estar naquele sistema horrível que era a escravidão, ele não tinha civilidade nele, não tinha a questão do trato político, certo? E aí, o que mostra um pouco a questão contraditória aqui desses projetos, né? Que você pode defender a abolição de um lado, mas que abolição? Né? Você defende a abolição de que forma? Joaquim Nabuco tinha muito essa questão da defesa dos próprios interesses, né? A abolição tinha que acontecer pelo parlamento através das leis e não através da revolta popular dos escravizados. Então ele condenava muito essa questão das fugas, dos assassinatos que aconteceram de escravizados com seus senhores, né? Então, para eles, para o Joaquim Nabuco, era mais interessante esse processo gradual e civilizado, feito e tudo pelos homens brancos que comandavam a política no período. Beleza? Esse é um dos projetos. A gente vai ter outro, que é o abolicionista, que esse é um projeto mais radical, bem mais representativo e tudo da população negra, livre, liberta e ainda escravizada do período, né? Eles defendiam o fim imediato da escravidão, certo? Que ela acontecesse imediatamente, sem esse processo gradual, sem indenização aos senhores, porque muito acontecia isso, né? O Estado, ou mesmo o próprio escravizado, pagava pela sua liberdade ao senhor, né? Que é o lance da alforria. Ele pagava sua carta de alforria ao senhor, ou o Estado pagava a esse senhor. Então esse grupo aqui dos abolicionistas não acreditavam nessa questão da indenização. Qual era a questão aqui deles? Por que indenizar esses senhores que são os responsáveis e tudo pela escravidão, por utilizar essa mão de obra e tudo obrigatório escravizada, certo? Então não fazia sentido nenhum para eles aqui essa indenização dos senhores. O terceiro ponto, né, que a gente vai ser a criação dessa confederação abolicionista, construída por esses três grandes representantes aqui desse movimento, que a gente vai ter Luiz da Gama, o André Rebouças e o José do Patrocínio. Eles vão fazer uma defesa muito grande de ações de desobediência civil, como assim? Fugas, né? A galera, os escravizados fugiram, queimaram as plantações, pleitearem tudo dentro da justiça por sua liberdade, né? Irem na justiça por conta própria, acionando então uma série de amigos, né? Que advogados que estavam a favor da causa abolicionista para estar aí conquistando toda a liberdade. Então esse projeto aqui é um projeto bem mais radical, como a gente pode ver aqui. Esse projeto aqui continha muitos intelectuais negros, né? Como eu já falei antes. Aqui a gente tem na primeira foto o André Rebouças. André Rebouças vai ser um engenheiro que vai fazer grandes obras, principalmente ali no Rio de Janeiro e no Paraná também. Vai, depois de tudo da abolição, depois da proclamação da República, vai
para o exterior junto com a família real, então ele era bem próximo da família real, e vai ser um dos grandes contatos, né, um dos grandes intelectores que vai conversar com a princesa Isabel para ela assinar a Lei Áurea. Mas o André Rebouças era um abolicionista radical, né? Ele fazia a defesa que os escravizados, né, a população negra aí, deveria se rebelar contra esse sistema escravista. Outro que a gente tem de bastante destaque é o Luiz da Gama e o José do Patrocínio. O Luiz da Gama, ele vai ser um advogado, que aí historiadores contam que ele chega a abolir, chega a conseguir a abolição da escravatura de mais de 500 escravizados, né? Então ele vai ter uma participação bastante importante nesse movimento abolicionista, né, de estar ajudando esses escravizados a entrarem na justiça para a defesa de tudo da sua liberdade e dos seus interesses. O outro é Luiz da Gama e José do Patrocínio. José do Patrocínio vai ser um jornalista, né, e advogado também. Nos jornais que ele vai participar, ele vai criticar muito essa questão da escravidão, certo? Muito do sistema escravista, das condições e tudo, dos libertos, né? Porque não existiam políticas públicas para essa população que conquistou sua liberdade por conta própria, né? Através da compra da alforria ou através das outras leis, né? O que a gente pode ver aqui? Que a gente tem aquele primeiro projeto feito pelo Joaquim Nabuco, um projeto, apesar de abolicionista, de querer o fim da escravidão, um projeto ainda muito conservador, certo? Que ainda pensava nos interesses não da população que era mais impactada pela escravidão, que era a população negra, mas sim ainda muito preocupado com a civilidade, né? Com a questão de uma civilização brasileira, né? A construção da identidade nacional. Essa galera aqui, né, nesse nesse projeto abolicionista, a gente vai ter bem mais intelectuais negros e a gente vê isso claramente no projeto, né? No projeto bem mais radical, de uma abolição rápida, imediata, sem indenização aos senhores, né, com direitos a esses libertos, que é o que vai acontecer com a Lei Áurea. Vai ser conquistada a liberdade, só que aí os direitos civis, né, os direitos aí que são comuns a todos, não vai ser acessível a toda essa população, como a gente vai ver. Beleza? Um outro projeto era o projeto escravista, né? Ainda durante o segundo reinado, a gente vai ter claramente grandes barões do café ainda na defesa e tudo dos seus interesses, né? Na defesa aqui da escravidão. Se acontecesse a abolição da escravatura, eles queriam as indenizações, né? Eles queriam receber pelos escravizados, porque aqui muito no sentido, eles trazem muito a questão do direito à propriedade. Como o escravizado era uma propriedade deles, eles compraram por aquilo, né, por aquela pessoa, eles se achavam no direito de serem ressarcidos e tudo, porque o Estado estava intervindo nas suas relações, certo? Então havia essa questão da escravidão. A defesa, principalmente tudo aqui desses senhores, né, grandes latifundiários, era o quê? A defesa do direito à sua propriedade, a propriedade que eles tinham sobre uma outra pessoa, sobre um outro humano, né? E aí, só para destacar esses 3 grandes projetos, né, que vão existir aí durante esse período, tá bom? Mas aí é importante destacar, gente, que esses projetos abolicionistas, né, eles não começam aí somente no segundo reinado, né, de uma hora para outra, a partir de 1850. Mas sim todo o projeto colonial, né, o processo colonial que vai acontecer desde 1500, todo aquele processo de revoltas que a gente viu lá nas revoltas regenciais, que muitas daquelas revoltas pautavam o quê? O fim da escravidão. Como a gente vai ter várias experiências republicanas antes da proclamação da República, como a Confederação do Equador, a Revolução Pernambucana, que pautavam o fim da escravidão, certo? Então, o processo, né, esse debate sobre o que era a escravidão e o sistema escravista já acontecia desde o início da colonização. Nenhum povo é subjugado assim naturalmente. É do desejo dele sair lá
ser retirado lá da África, do seu continente, onde você nasceu, para ser levado para um outro continente. Então, gente, aqui a gente vai ter algumas leis abolicionistas para a gente destacar, né? Lembrando que essa linhazinha do tempo a gente vai ter no livro de vocês também. Aqui é importante destacar algumas leis, né? Algumas vão ser internacionais, né? Como a 1807, 1815, né? Que são leis internacionais aí. Do Brasil a gente vai ter em 31 a Lei Feijó, que vai ser aquela famosa lei para inglês ver, né? Que não vai ter quase nenhuma eficácia aqui durante o período. O Brasil vai aprovar a lei, né? O governo brasileiro vai aprovar, só que não vai fiscalizar. Então vai continuar entrando escravizados e tudo durante esse período. Só em 1850 que a gente vai ter a lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir mesmo e vai fiscalizar a entrada desses africanos aqui no Brasil. Importante e é interessante a gente perceber que entre essas duas décadas, 1881 e 1850, vão entrar mais escravizados do que todo o período colonial aqui no Brasil, certo? Para você ver a quantidade, né, de escravizados que vão vir e também aí como os senhores aí que precisavam dessa mão de obra escravizada, como eles também perceberam, sacaram muito rápido todo o processo ali que estava acontecendo, né? Como eles já viram que leis internacionais estavam proibindo o tráfico e já tinha uma lei brasileira, era questão de tempo ter uma proibição total, né? Que isso vai acontecer em 1850 com a lei Eusébio de Queiroz. Um pouco mais para frente, a gente vai ter em 66, pertinho ali da Guerra do Paraguai, né? Os escravos da nação que ingressaram no exército foram libertos, e aí, exatamente naquele questão e tudo da política externa do Segundo Reinado, a gente conversou sobre isso, né? Que os escravizados que eram voluntários da pátria, quando voltavam e tudo do Paraguai, lá da guerra, eles conquistavam a liberdade, né? O que vai ser uma contradição, porque, beleza, alguns soldados, né, ex-escravos vão conseguir, só que vai ter as suas famílias, certo? As suas famílias ainda vão estar dentro do sistema escravista, que aí a gente até conversou que vai ser uma das peças fundamentais para o fim e tudo da monarquia. Em 69, proibição de leilões públicos, não vai mais acontecer todo aquele processo vergonhoso que era o leilão público de pessoas, né, de escravizados. Em 71 a gente vai ter a Lei Rio Branco, que ficou mais conhecida como a Lei do Ventre Livre, que após 71 todo filho de escravizado, né, era considerado liberto, certo? Então a partir de 1871 todos os filhos de escravizados eram livres. A gente vai ter algumas aspas aí com essa liberdade, porque essas crianças ficavam até os 8 anos sobre a tutela, né, a responsabilidade do senhor. Então o senhor utilizava aquela mão de obra escrava ainda, querendo ou não, até os 8 anos. Com 8 anos o senhor tinha a escolha de ou pedir a indenização do Estado, o Estado pagava por aquele menor escravizado, ou se não, utilizar os serviços e tudo dessa criança até os 21 anos. Aí com 21 anos é que ele se tornaria livre. O que é importante a gente destacar aqui nessa lei do ventre livre é o debate sobre ela, né? O debate aqui é da liberdade não para a mulher, mas sim para seu ventre, né? Para o seu filho, que vai nascer, que vai vir a ser. E que é um lance muito da construção da identidade nacional, de já criar ali dentro daquela população livres, libertos, certo? Em 85 a gente tem a Lei Saraiva Cotegipe, que é mais conhecida como a Lei do Sexagenário, que dava liberdade para os escravos maiores de 60 anos. E aí, com os dados e tudo que a gente tem dessa lei, vai ser poucos os cargos de liberdade que a gente vai ter de escravizados que vão ter acima de 60 anos. Os motivos são óbvios, né? Você trabalhar 60 anos como escravo no sistema aí violento, não vai funcionar muito bem e não vai permitir que essa população chegue até os 60. E aí, para encerrar, para a gente ver se a gente conseguiu atingir esses objetivos, certo? O primeiro, identificar os interesses dos diferentes grupos políticos favoráveis e contrários ao fim da escravidão. A
gente viu a atuação de diversos personagens aí no processo de abolição da escravidão, né, e a série de projetos, e aí outro objetivo, observar as ferramentas que influenciaram o fim da escravidão. Essa série de leis, né, as próprias revoltas dos escravizados, né, as fugas, as sabotagens, eram ferramentas que vão influenciar aqui nesse processo de abolição. Beleza? Para encerrar, trouxe aqui algumas dicas, né? É um filme documentário, O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, que não tem muita relação sobre a questão da abolição, mas trabalha muito sobre essa formação do que vai ser o povo brasileiro, né? Como o nome já está dizendo, essa mistura entre brancos, negros e indígenas, né? E é bastante interessante, até no YouTube ele completo. E o livro, como eu comentei, o livro da Maria Firmino dos Reis, né? A Úrsula, que é um livrinho curto, que é bastante interessante para a gente ver como era a sociedade escravista durante aqui o segundo reinado. Beleza? A agenda, a página 147 e a página 151. Próxima aula a gente encerra esse conteúdo. Valeu!